Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 10 do livro Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 10. Minha filha voltou para casa. Vocês podem imaginar a quantidade de vezes que ouvi a pergunta: por que você vendeu ao WhatsApp? Ou mais ainda, por que você resolveu recomprar a WhatsApp? É bastante compreensível, porque, em geral, o brasileiro ainda não compreende bem o porquê de alguém vender uma empresa de sucesso. Para ele, se vendeu é porque estava bichada, não prestava mais ou estava em decadência. No inconsciente coletivo, vende-se apenas o que não deu certo. Fracassou? Vende. Mas não, essas não são as únicas razões para alguém vender uma empresa. Para começar, a explicar esse conceito tão simples, mas ainda não compreendido por muitos, preciso dar um passo atrás para apresentar um conceito, o de sucessão. Uma vez, realizei uma palestra para herdeiros de grandes fortunas de clientes de um banco de investimentos em Nova York. O tema era justamente este: sucessão. Comecei a palestra fazendo uma pesquisa e perguntei: o que é sucessão? Defina. Os jovens presentes, todos muito bem educados, estudiosos de faculdades em várias partes do mundo, a maioria deles sendo preparados para herdarem uma montanha de dinheiro, me responderam: sucessão é um processo de transição pelo qual passam herdeiros a fim de estarem preparados para perpetuarem o patrimônio da família, respondeu um rapaz em seus 20 e poucos anos de idade, que estudava em Oxford, na Inglaterra. Eu disse assim: desculpe, sua resposta está errada. Ele me olhou perplexo, pois não pestanejou quando me respondeu, porque a pergunta lhe parecia mais do que óbvia. Dei um minuto de silêncio, olhando para cada um na sala, esperando mais alguma manifestação. E aconteceu. Uma menina, cursando MBA em Columbia Business School, um dos top 5 nos Estados Unidos, repetiu a mesma resposta, trocando apenas algumas palavras por achar que este seria o problema. Então disse: a resposta está errada. Sorry. Mas eu explico o que é sucessão para vocês. Disse a eles: sucessão é um sucesso grande, um sucessão. Entenderam? Eles olharam uns para os outros com uma lacuna de uns 10 segundos de perplexidade, até que um começou a rir e os demais também riram, depois de captarem o meu trocadilho. Na realidade, minha palestra para aquele grupo de mais de 40 herdeiros era sobre o sucessão, o sucesso grande, em vez de sucessão, o processo de transição entre gerações. É claro que a brincadeira com as palavras classificadas como homônimos perfeitos teve o objetivo de produzir uma provocação que passei a destrinchar na sequência. Comecei a reflexão perguntando: quais são os possíveis destinos de uma empresa? Pense um pouco. O que pode acontecer com uma empresa a longo prazo? Pensa mais um pouquinho. Não há muitas alternativas. Eu só consigo enxergar três. 1. A empresa pode quebrar. 2. Seu proprietário pode morrer e sua empresa ser herdada. 3. A empresa pode ser vendida. Eu já pensei muito sobre isso e até hoje não consegui imaginar outro possível destino para qualquer empresa, em qualquer setor e em qualquer país. Toda possível variação que imaginei caía invariavelmente em uma das três mencionadas acima. Vamos pensar em cada uma delas. A empresa pode quebrar. Ninguém pode encher a boca, bater no peito e dizer: minha empresa nunca vai quebrar. Isso porque estabilidade não existe e o mundo muda o tempo inteiro
E o mercado nem se fala. O Titanic era imbatível. A Kodak liderava seu setor no mundo. A Blockbuster bombava. As fábricas de máquinas de escrever nadavam de braçadas. As indústrias que construíam carroças geravam milhares de empregos todos os anos. O rádio um dia foi o principal veículo de comunicação, depois a TV, hoje a internet e amanhã. Ninguém está imune às mudanças que ocorrem a cada dia mais rapidamente e de maneira implacável. Sim, sua empresa pode quebrar, seja porque você tomou alguma decisão errada, cujo impacto não é possível reverter, seja porque a tecnologia o transformou num dinossauro em extinção, da noite para o dia. Seu proprietário pode morrer e sua empresa ser herdada. Novamente, vou repetir o mantra: estabilidade não existe. Ninguém pode bater no peito e garantir que estará vivo daqui a 5 minutos. Todos os dias, acidentes ocorrem, corações param de bater, cérebros explodem, o oxigênio falta e desaparecemos deste planeta. A morte não escolhe classe social, idade, cor de pele e tamanho de conta bancária. Seu dinheiro nada fará por você quando sua hora chegar. Nesse momento, você terá apenas frações de segundos para se lembrar daqueles que ama. Vou dar um exemplo muito triste para ilustrar. Enquanto escrevia este capítulo, um querido sócio minoritário do Orlando City, Wayne Stoppel, morreu junto com sua esposa quando seu moderno avião particular teve uma pane e mergulhou no chão para nunca mais voltar. Os dois pilotos também morreram. Quando o seu coração parar de bater, o seu filho estará preparado para tocar o seu negócio? Será que ele terá um interesse verdadeiro nisso? Será que os olhos dele brilharão como o do seu pai diante das ideias malucas que criaram a empresa? Será que ele será competente? Como fazer planos de sucessão com todas essas dúvidas? Isso explica o fato de que muitas empresas quebram na hora da sucessão ou perdem o seu brilho e valor. Não pensar nisso pode custar muito caro e a probabilidade de errar é muito, mas muito grande. Então, para que considerar que essa é a única hipótese, como diz o senso comum? Essa é a razão para eu ter concluído que a terceira opção, a empresa pode ser vendida, é sempre a minha escolha particular. Não dá nem para comparar. Para mim, criar um negócio do zero, fazer com que ele cresça, gere valor e, por fim, vendê-lo antecipando mais de uma década de resultados para o meu bolso, me parece uma opção mais do que óbvia, uma questão de matemática. Vamos então destrinchar esses números. Você já ouviu falar de EBITDA? EBITDA é a sigla em inglês para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Em português, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, também conhecida como LAJDA. É um indicador muito utilizado para avaliar empresas de capital aberto. A depender do momento do mercado e da taxa de crescimento da companhia, será aplicado um múltiplo sobre o valor do EBITDA para definir a sua avaliação, ou seja, qual é o seu valor de mercado. Não quero ser muito técnico, porque não é a nossa proposta neste livro, mas esses múltiplos variam de acordo com o risco do Brasil, que define uma maior ou menor taxa de desconto. Os múltiplos também variam de acordo com a oferta e a procura, e que também é uma resultante de seu fluxo de caixa descontado, DCF, Discounted Cash Flow em inglês, que é um modelo usado pelos analistas financeiros para estimarem o valor de uma empresa ou de um projeto através do custo de capital. O que mais nos interessa neste momento
é falarmos que um múltiplo X é aplicado sobre o EBITDA anual para avaliar uma empresa resultante de um monte de fatores, como mencionei anteriormente, mas nos concentremos nesse múltiplo. Quando vendi a WhatsApp, ela foi avaliada com um múltiplo superior a 11, ou seja, o resultado de um ano de trabalho multiplicado por 11 foi o montante final da avaliação e o que colocamos no bolso. Traduzindo essa fórmula com os valores já publicados, a WhatsApp foi vendida por 960 milhões de reais e com 86 milhões de EBITDA auditado em seu balanço. Se dividir 960 por 86, chegaremos ao múltiplo 11 em números redondos. O que você preferiria? Pensando friamente, 960 milhões em sua conta fora do risco ou 86 milhões passando todos os anos dentro do campo de batalha? Se considerarmos a taxa do CDI, certificado de depósito interbancário, título emitido por um banco quando tem necessidade de tomar dinheiro emprestado de outro banco, que historicamente é na faixa dos 12% ao ano, atualmente mais baixo, já que já esteve acima de 25% ao ano recentemente, os 960 milhões de reais aplicados somente em CDI renderiam, em média, 115 milhões, um valor superior aos 86 milhões atribuídos ao resultado operacional da empresa no momento da venda. Essa é a lógica matemática de uma venda. Porém, nem só de matemática vivemos nós. Há outros aspectos. Em meu caso, também considero que se pode chegar a um ponto em que o negócio já está construído e dali para frente passa a ser necessário apenas tocá-lo. Para quem é muito criativo, depois de ter construído tijolo por tijolo um grande projeto, fatalmente ficará entediado com a mera administração do dia a dia do negócio. Um construtor não gosta de ser síndico, ele prefere assumir novos riscos, aprender mais e construir novos prédios. Foi calcado no sentimento de missão cumprida com a WhatsApp e decidido a construir novos prédios que a difícil decisão de venda da WhatsApp foi tomada em 2013. Obviamente, as altas cifras também fizeram parte do processo decisório, mas como já havia negado muitas vezes, este não foi o principal fator para a decisão no meu caso. Meu envolvimento com as pessoas era um capítulo à parte. Lealdade e fidelidade foram parte de uma relação de duas vidas. Sonhos, planos e realizações estiveram presentes em muitas comemorações que realizamos com executivos e franqueados que apostaram nesse projeto a fim de construírem uma carreira em vários momentos de conquistas em quase 2 décadas. Não era de se esperar que a decisão de venda da WhatsApp fosse algo muito simples. Não foi. Mais uma vez, convicto de que esse ciclo havia terminado, segui em frente e procurei escolher o melhor comprador possível dentre várias alternativas para me suceder. Pronto, no dia 7 de fevereiro de 2013, eu assinei a venda. Era dia de meu aniversário, na sede de um mega escritório de advocacia em São Paulo, mais de uma centena de pessoas, entre advogados, contadores, assessores, executivos da compradora, auditores, banqueiros, conselheiros das empresas, etc., cuidavam dos últimos detalhes. A quantidade de papéis era insana. As incontáveis pilhas de papéis ficavam em cima de uma mesa aguardando a hora final. Na sala ao lado, era frequente um entra e sai, às vezes tenso, de advogados que discutiam os últimos detalhes. Eu e Luciana chegamos cedo. Os últimos dias, antes da venda, foram os piores. Já fazia 2 meses e meio que estávamos no Brasil somente à espera da assinatura, que a qualquer momento aconteceria ou não. Não há certezas nessa hora. As duas partes podem desistir a qualquer momento depois de algum impasse. Um deal breaker,
linguagem usada no mundo dos negócios que muitas vezes tem o seu idioma próprio. Passamos esses dias em Búzios, num resort, onde as crianças tinham atividade de lazer todos os dias, enquanto perdiam aulas na escola nos Estados Unidos. Apesar de ser período de férias no Brasil, nos Estados Unidos o calendário é invertido. A previsão era de apenas uma semana, foram mais de 75 dias de espera. Voltando às pilhas de papel em cima da mesa, o dia passou rápido e nada. A cada momento, novos detalhes apareciam. Ao lado da mesa, havia umas garrafas de champanhe deixadas pelo escritório de advocacia em cortesia ao deal, negócio que anunciava um final feliz. O gelo derretido foi trocado várias vezes ao longo do dia para mantê-las geladas e preparadas para o momento final. Por volta das 23 horas, o meu advogado entrou na sala e disse que estava tudo pronto. Essa foi a hora em que várias pessoas entraram, sentaram-se à mesa e começaram as assinaturas. O Edio, diretor comercial, autor da primeira matrícula da história da WhatsApp, se aproximou e me entregou a caneta para eu assinar. Não era qualquer caneta, era uma caneta que eu havia lhe dado de presente em 1997 em meu apartamento na Barra da Tijuca. Era a caneta com a qual eu tinha assinado o contrato social da WhatsApp em 1995. Uma caneta que comprei no Free Shop dentro do avião a caminho da Venezuela em 1993. Quando dei essa caneta para ele, num momento não tão favorável que ele estava vivendo, disse que ele seria um grande executivo no futuro e que aquela caneta assinaria contratos muito importantes. Pois bem, naquele dia se cumpria essa profecia. A partir daí, assinei, 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 assinei e assinei até doer a mão. Foram mais de 2 horas assinando até que terminássemos na madrugada. Meu CFO, Chief Financial Officer, ou diretor financeiro em português, bateu no meu ombro e avisou que a transferência para nossa conta bancária estava confirmada. O negócio estava consumado. O advogado anfitrião tomou a palavra e fez o discurso. O comprador fez o discurso e eu também deixei o meu. As taças de champanhe brindaram durante a madrugada paulista a concretização de mais de 9 meses de diligências até aquele dia. A WhatsApp não era mais a minha querida empresa. A melhor descrição que eu consegui achar que pudesse retratar o meu sentimento naquele momento foi a que o pai sente ao ver sua filha se casando. O pai certamente se lembra das noites sem dormir, das vezes que embalou a filhinha em seus braços, das vezes em que chegou em casa e foi recebido por um braço pulando no seu colo, das conversas na cama antes de dormir, beijinho de boa noite e de todas as vezes em que ficou ao lado do berço, observando seu anjinho dormindo e sua respiração. De repente, ela encontra uma pessoa e decide ir embora de casa para viver com ela. No altar, o pai entrega o seu anjinho para essa outra pessoa e nada mais será como antes. Esse foi o meu sentimento, um sentimento que não parou no dia da assinatura. No dia seguinte, a notícia estava em todos os meios de comunicação, ligações e mais ligações de amigos, executivos, franqueados e companheiros com quem dividi desafios nos últimos anos. Não tive tanto tempo nesse dia. Retornei para o Rio de Janeiro e de lá, no dia seguinte, seguimos toda a família para Barcelona, onde moraríamos por um período. Tudo foi muito rápido. Como vocês podem imaginar, eu, Luciano e os 3 filhos estávamos no Rio de Janeiro e, por razões de segurança, em especial depois das notícias que continham altas cifras, não levamos mais do que 24 horas até a viagem. Para viajar, Luciana e eu definimos uma regra para a família. Em nossa mudança, cada um tinha direito
a apenas uma mala grande, nada mais. Roupas, brinquedos e qualquer pertence que não coubesse na mala deveria ser doado. De Barcelona para Londres, de Londres para Portugal e de Portugal para Orlando de volta. 4 anos depois, a regra continuava valendo. Desapego total. Em Barcelona, tive a difícil tarefa de fazer a transição. Como vocês sabem, desde 2009 eu já trabalhava à distância. Foi o que continuei a fazer, dessa vez em Barcelona. Segundo o acordo que tinha com o comprador, eu estaria à disposição por um ano. 3 meses depois da aquisição, o Roberto Civita, fundador e controlador do Grupo Abril, faleceu. Foi um choque para todos. Eu tive o privilégio de conhecê-lo durante o processo de venda da WhatsApp. Um homem culto, cordial e inteligentíssimo. Como todo proprietário de um grande conglomerado de comunicação, ele era amado por muitos e nem tão amado por outros. No entanto, Roberto Civita era um visionário apaixonado pela empresa e por seu projeto de impactar o Brasil com informação e educação. Sua morte impactou muitos negócios da Abril, tanto de mídia como de comunicação. Segundo fontes internas, seus filhos não tiveram interesse em dar continuidade aos negócios e pediram aos gestores da companhia que a colocassem à venda. A WhatsApp, recém-comprada, entrava num limbo por mais um ano, o tempo que o braço de educação da Abril precisou para ser vendido. De longe, sem saber exatamente o que acontecia e quais seriam as intenções do novo proprietário, percebi o limbo no qual a empresa se encontrava. Os franqueadores sentiram o mesmo, criando um ambiente de insegurança entre eles, que suspenderam suas inaugurações até que compreendessem melhor o novo rumo da empresa. Assim que a Abril Educação foi vendida para um fundo, os franqueados tomaram mais um susto. Era a segunda vez que eles estavam envolvidos em uma transação de mudança de controle em menos de 2 anos. De longe, acompanhava todos os movimentos e, de vez em quando, atendia alguns franqueados que me procuravam em busca de um conselho. No meio de todo esse contexto, o Brasil descia a ladeira na economia entre os anos de 2014 e 2015. Manifestações por todo o país, alta do dólar, queda do PIB, instabilidade política, prisões de políticos e ameaça de impeachment fizeram parte do pano de fundo de um tempo complicado da história do país. Com uma liderança debilitada, a rede WhatsApp sofreu e perdeu performance. Confesso que esses quase 3 anos não serviram como uma colônia de férias na Europa para mim. Por mais que tivesse me esforçado, não fui capaz de me desligar, pois me preocupava com cada movimento e muitas vezes com a falta de movimento da nova gestão. Não interferi porque sabia que seria pior, mas sofri. Em alguns momentos, ouvi o que não queria ouvir. Diante das dificuldades, recebi questionamentos que não me pertenciam e decidi passar por tudo isso sem dar respostas. Não era hora de explicações, era a hora de quem estava à frente mostrar se era ou não capaz de gerir o negócio. Do lado dos franqueados, esse momento serviu para mostrar quem era quem. Foi uma experiência dura, mas muito valiosa. No final de outubro de 2015, fui procurado pelo fundo que era proprietário da WhatsApp. Eles me pediram uma reunião e os atendi prontamente. Um ano antes, eu havia deixado uma mensagem dizendo que teria interesse em recomprar a WhatsApp. Na ocasião, eles tinham acabado de comprar e não tiveram interesse. Então, achei que talvez eles estivessem interessados em me fazer alguma proposta para ajudá-los com uma consultoria ou algo do gênero. Numa de minhas viagens ao Brasil, marcamos uma reunião. O clima não tinha muita fluidez, até que eles foram direto ao assunto.
Disseram que queriam focar mais na educação infantil e que a WhatsApp era direcionada ao público adulto. Então me perguntaram se eu teria interesse em retomar a conversa que eu iniciara no ano anterior. Minha resposta foi prontamente que sim, ainda mais que tinha naquela altura uma certa preocupação com o estado da rede, com a saúde financeira dos franqueados e com as consequências de 3 anos de trocas de donos, crises econômicas e uma gestão sem muita experiência no setor. A partir desse dia, tínhamos que correr. Um processo de M&A, Mergers and Acquisitions, ou fusões e aquisições em português, costuma levar não menos que 4 meses, num cenário muito acelerado. No meu caso, como estávamos no final de outubro, eu não tinha nem 2 meses, pois, como conhecia bem a operação da WhatsApp, eu precisaria estar na conferência anual da WhatsApp, que sempre acontece na primeira semana de janeiro, com o assunto resolvido. Ou seja, eu teria que estar pronto para subir ao palco do Citibank Hall como o mais novo proprietário da WhatsApp. Uma das principais perguntas que ouvi quando vendi a WhatsApp foi: por que você decidiu vender? Quando eu a recomprei, a principal pergunta foi: por que decidiu recomprar? Obviamente, tenho boas razões, pelo menos para mim, para recomprar a WhatsApp e não há razão para omiti-las. São elas: 1. A WhatsApp não ia bem. Eu temia pelo pior. Depois de recomprá-la, pude atestar que o motivo de minha preocupação com seu futuro era correto. A empresa passava por dificuldades e não creio que teria um bom desfecho a curto prazo. 2. A WhatsApp tinha colaboradores e franqueados que eu respeitava e desejava o melhor para eles. Eu poderia pensar: eu não tenho nada com isso. De fato, não tinha qualquer responsabilidade, mas tinha desejo de ajudar. Não queria ver essas pessoas, por quem tenho tanta consideração, passando por dificuldades, a meu ver, desnecessárias, porque eu sei que eu poderia entrar e ajudar a resolver. 3. Eu criei o modelo da WhatsApp. Eu conheço cada parafuso que precisava ser apertado. De longe, sem saber detalhes dos sintomas para dar um diagnóstico, eu fiz deduções de possíveis caminhos para solucionar os problemas e suas causas. Mais de 90% de minhas premissas estavam corretas e pude constatá-las logo que reassumi a operação. 4. A oferta de recompra da WhatsApp representava um valor satisfatório para quem estava vendendo, pois representava a solução de um problema para eles sem solução até aquele momento, e um valor extremamente atrativo para mim, em relação ao valor pelo qual eu vendi a empresa em 2013 e em relação ao que eu sabia que era capaz de ajustar. 5. Este quinto motivo é bem pessoal, não é técnico e refere-se apenas a mim. Eu quis ter esta história. Eu quis poder contar isso como estou contando e vou contar nas próximas páginas. Quis isso para minha biografia. Criar uma empresa do zero, expandi-la para todo o país, vendê-la por uma cifra bilionária, recomprá-la naquela condição ruim e, em muito pouco tempo, levá-la a valer mais do que quando foi vendida inicialmente. Quanto vale essa história? Para muitos, nada. Para mim, apenas para mim, vale muito. Entramos no processo de diligência. Uma equipe de advogados, contadores, auditores e alguns de meus executivos, liderado pelo CFO de meu Family Office, estrutura criada para fornecer assessoria completa para famílias com considerável patrimônio, que abrange as áreas jurídica, contábil, fiscal e de investimentos. Tudo tinha que ser muito rápido e eficaz. Comprar uma empresa e não levar em conta possíveis contingências fiscais, trabalhistas e civis pode gerar resultados desastrosos.
É como assumir uma bomba pronta para explodir em suas mãos. Por isso, o trabalho minucioso de uma equipe de advogados tem a finalidade de prevenir eventuais surpresas desagradáveis. No meu caso, como conhecia o modelo de negócios muito bem, sabia onde exatamente deveria dar mais atenção. No caso específico da WhatsApp, eram os franqueados o meu maior ponto de atenção, mas não podia abordá-los, pois todo o processo precisava ser feito com total confidencialidade. Assim que concluímos as verificações, consumamos o negócio, que dessa vez custou uma fração do valor inicial, 390 milhões de reais. Resumindo, era uma tarde do dia 15 de dezembro de 2015, num escritório de advocacia localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Algumas dezenas de profissionais, entre advogados, contadores, auditores e executivos, se reuniram para o fechamento de um deal, negócio, a recompra da WhatsApp. Bem, vocês já conhecem esse roteiro. Levamos o dia inteiro e vou saltar logo para o final, beleza? Assim que meu advogado me avisou que estava tudo pronto, o Edio me entregou a caneta. Sim, aquela mesma caneta. Eu assinei todas as páginas. Todo mundo fez o seu discurso, estouramos o champanhe e no dia seguinte estávamos todos de volta em vários meios de comunicação com a notícia. No total, foram 50 dias para concluir o processo de aquisição, um recorde, mas não tínhamos tempo a perder. Em 2013, quando vendi, 100% das minhas 12 horas diárias de trabalho eram dedicadas à WhatsApp. Agora, no momento da recompra, o Orlando City estava bombando nos Estados Unidos, o meu sucesso.com já tinha matriculado quase o mesmo número de alunos da WhatsApp e o meu primeiro livro estava fechando 2015 como o livro de negócios mais vendido do Brasil. Eu havia me tornado uma pessoa pública e, definitivamente, o Flávio Augusto, que vendeu a WhatsApp, era uma pessoa completamente diferente daquele que recomprava sua primeira empresa. Minha primeira providência, ainda quando estava no meio das diligências, foi contatar vários de meus diretores que não estavam mais trabalhando na WhatsApp. Alguns porque já estavam em outros projetos e outros porque foram desligados pela gestão anterior. Contatei um por um e os contagiei com a ideia maluca de comprar a WhatsApp de volta. No dia do fechamento do negócio, eles estavam juntos comigo. Eles brindaram comigo e no dia seguinte nos reunimos para fazer planos. Todos eles acharam que esse dia jamais aconteceria. Saíram da empresa para não voltar mais. Porém, estavam todos entusiasmadíssimos pelo desafio do retorno. Esse grupo nós chamamos carinhosamente de Avengers. Depois de me reunir com os Avengers, logo depois do almoço, fui até a sede da WhatsApp, que ficava na Avenida Paulista, onde hoje funciona o meusucesso.com e a Buzz Editora. Era um andar de um prédio que comprei no final da década de 90 e estava alugado para a empresa. A sede que funcionava em Curitiba, num prédio que construímos, havia sido transferida para São Paulo. O objetivo da visita era conhecer a equipe da franqueadora. Não conhecia a maioria das pessoas, pois eram novos contratados depois que o time antigo havia sido dispensado. A reunião aconteceu numa área aberta, onde todos trabalhavam em estações de trabalho. Era um ambiente moderno e despojado. O time era jovem e bem qualificado. A tensão era grande. O tal Flávio Augusto, de quem tanto se falou e que vimos na internet, agora é o novo dono. Ao começar a reunião, dei boa tarde e disse que seria bem honesto e transparente com todos. Além disso, disse que tinha selecionado algumas perguntas que presumia que todos teriam e trataria de respondê-las sem rodeios. No final,
Disse que estaria aberto para novas perguntas. Então, comecei fazendo a mim mesmo as perguntas. 1. A sede continuaria em São Paulo? Não, mudaremos de volta para Curitiba. 2. Vai haver demissões? Sim, a Elisa Simões, que fazia parte dos Avengers, vai assumir a gestão com vocês diretamente e vai conhecer todos para fazer uma avaliação de cada talento. Todos terão oportunidade. 3. Quando serão as demissões? A qualquer momento. Mas, independentemente de quando cada um seja demitido, eu vou dar, além de todos os direitos trabalhistas, 3 meses de aviso prévio para que os dispensados possam buscar uma nova posição de trabalho em outra empresa. As perguntas prosseguiram pela hora seguinte e depois eles fizeram as perguntas que quiseram e eu respondi a cada uma delas com toda atenção e respeito. Ao final da reunião, foi a primeira vez em toda a minha vida que, ao dar a notícia que faria várias demissões, terminei a reunião sendo aplaudido. Na realidade, eles se sentiram respeitados pela transparência e honestidade com que foram tratados. Esse processo durou 3 meses. Elisa avaliou cada funcionário para que soubéssemos quem seria transferido para Curitiba e os que seriam dispensados. Enquanto isso, do outro lado, a Elisa e os outros Avengers contatavam os funcionários antigos que haviam sido dispensados, convidando-os para retornarem. Muitos deles, trabalhando em outros locais, deixaram tudo de lado e entraram de volta no prédio, que estava bem destruído, de cabeça erguida para reconstruir a WhatsApp. O clima era de festa, a disposição era de fazermos melhor do que nunca, mas os desafios não tinham nem começado. Enquanto Elisa fazia o trabalho de avaliação na sede da WhatsApp em São Paulo, antes da mudança para Curitiba, que estava programada para abril, eu mergulhei com a Luciana no fluxo de caixa da franqueadora. Este foi o calcanhar de Aquiles da gestão anterior. Ter desequilibrado esse fluxo com erros básicos de gestão, aliado a descontrole dos custos. Para que vocês tenham uma ideia, quando vendi a empresa em 2013, tínhamos uma despesa mensal ao redor de 5,5 milhões, atendendo uma rede com 396 escolas. Quando recomprei, a rede tinha encolhido para 250 escolas, mas não as despesas, que em janeiro batiam mais de 13 milhões de reais. A necessidade de aporte financeiro, que começou em outubro de 2015, na mesma época em que fui contratado, no mês de janeiro, era de 8 milhões de reais. Assim, enquanto Elisa avaliava a equipe em São Paulo, nos primeiros 2 dias que metemos a mão no leme de comando daquele transatlântico, construímos um plano de ação muito bem desenhado e com traços que me lembraram muito a história do gafanhoto que contei num dos capítulos anteriores. Dessa vez, não havia qualquer constrangimento em esmagá-lo. Não mesmo! Com o desenho pronto, agora era necessário implantá-lo. Para isso, havia uma ponta muito importante sem a qual não seria possível qualquer execução: o franqueado. Para entender como foi essa ação, é preciso compreender melhor como funciona a gestão desse personagem bastante peculiar de nosso modelo. Infelizmente, muitos do mundo corporativo têm dificuldade em interagir com o franqueado, pois não conseguem compreender bem o seu papel. Por mais que digam compreender conceitualmente, na prática, escorregam demais e tornam-se inaptos em administrar esse recurso humano. Um franqueado não é um sócio, não é um funcionário e nem um executivo. Mas então, o que é um franqueado? A resposta é simples. Um franqueado é um franqueado. E essa obviedade precisa ser compreendida em sua essência. Grandes grupos, quando compram redes de franquias, pecam na gestão porque erram no trato com o franqueado. Sem paciência, empurram decisões goela abaixo,
cobram resultados como se estivessem falando com seus executivos e não respeitam a autonomia de quem investiu dinheiro no seu próprio negócio. Eu trabalho com franqueados há 18 anos. Um franqueado é alguém que sonhou em ter o seu próprio negócio, mas decidiu abrir uma franquia por considerar mais seguro, com uma marca bem sólida e com práticas testadas e aprovadas. Um franqueado pagou para ser liderado, para receber um pacote de experiências que deram e não deram certo. Tratá-lo como empregado é um erro mortal. Um franqueador deve ter um papel de líder, de professor, de mentor, de parceiro, de apoiador e, acima de tudo, de alguém que tem uma visão da melhor direção estratégica para o negócio. Ele tem essa visão privilegiada justamente porque tem experiência e autoridade no negócio e por enxergar em perspectiva, por estar fora da operação. Quando eu retornei, percebi a rede sem liderança, machucada e cheia de incertezas. Além disso, várias modificações no produto e na arquitetura de marcas que deixavam muitas dúvidas. Mas o que ninguém sabia era que o maior problema estava na franqueadora. Ela estava literalmente quebrada, com um déficit de caixa de 8 milhões de reais por mês. Obviamente, eu vi isso, mas alguém pode perguntar: Flávio, você não se assustou? Não, porque, como criei esse negócio, sabia exatamente que parafuso apertar e onde priorizar o turnaround, virada de jogo da companhia. Dia 26 de janeiro, São Paulo, no auditório do Hotel Transamérica. Todos os franqueados do Brasil compareceram para mais uma reunião, depois da conferência do início do ano. Dessa vez, o papo era reto em torno da realidade que havia constatado. O objetivo era mostrar todos os problemas e apontar a solução para cada um deles. A reunião durou 6 horas sem interrupções. Eu não parei nem para ir ao banheiro nesse período. Era uma reunião decisiva. De um lado, um grupo de franqueados, num momento confuso, entre a alegria de meu retorno para alguns e as incertezas colecionadas dos últimos 3 anos de descompassos e 3 diferentes donos. Eu era o terceiro para outros. Do outro lado, um maluco que recomprou sua empresa sabendo de todo esse quadro, mas sabendo exatamente o que fazer e decidido a arrastar todo mundo que se colocasse na frente. Eu me sentia forte o suficiente para, diante de 450 franqueados, ampliar a visão e, com toda a segurança, liderar aquele grupo para uma história bem diferente. Logo no início da reunião, abri a real para todos. Disse sobre os 8 milhões de reais por mês de aportes financeiros necessários na franqueadora para ela pagar suas contas. Todos se assustaram, pois eles achavam que o maior problema de todos se encontrava nas franquias. Não, mostrei a eles que estava na franqueadora. Disse que aportar 100 milhões de reais por ano não era sustentável, mas que essa era a realidade depois dos 3 anos em que havia me ausentado. Em seguida, contei a eles uma metáfora. A WhatsApp é um grande transatlântico, lindo e exuberante. Porém, um transatlântico que bateu num iceberg e está afundando. Vocês estão dentro deste transatlântico e todos vão morrer. Poucos sabem disso. Eu sei e agora vocês também sabem. Vou explicar a vocês o que está acontecendo. Eu estava sobrevoando esse transatlântico em meu helicóptero e vi que ele está afundando. Quando me aproximei, vi cada um de vocês e vi que vocês morreriam. Pedi a meu piloto para se aproximar. Algumas pessoas me viram e pediram para que eu as salvasse. Eu joguei a escada e as pessoas queriam subir no helicóptero. Disse para não subirem e, em vez disso, eu desci no barco que afundava. Ao chegar lá embaixo, olhei para o meu piloto e disse para ele: vai embora para o porto.
e me aguarde lá. Nessa parte, todos estavam de olhos arregalados, ouvindo atentamente e com um silêncio mórbido no auditório. Continuei me dirigindo a eles diretamente. Senhores, agora eu estou dentro do transatlântico que está afundando junto com vocês. Se vocês morrerem, eu vou morrer junto com vocês. Porém, eu sei exatamente o que fazer para esse navio não afundar. Eu sei exatamente, repeti com muita ênfase, o que fazer para vocês e eu não morrermos. Nessa reunião, eu vou apontar a direção e o que eu espero é que todos sigamos juntos nessa direção. Primeiro, mostrei como eu reduziria as nossas despesas da franqueadora de 13 milhões para 5,5 milhões novamente. Falei da quantidade de pessoas que seriam demitidas, da equipe que seria recontratada, da mudança para Curitiba, dos erros na arquitetura de marcas, no remodelamento de todos os produtos e do cronograma em que faríamos tudo isso. Em paralelo à principal mudança, essa dependeria da adesão de toda a rede. A mudança na forma de pagamento do material didático. O principal erro. O material sempre foi vendido pela editora e comprado pelo aluno de duas formas: cartão de crédito e cheques pré-datados, em 90% dos casos. A gestão anterior trocou a forma de pagamento via cheques para boletos. Um erro básico. Cheque é pagamento. Boleto é uma promessa de pagamento. Sendo assim, a inadimplência havia saltado de 2,5% para 42%. Isso significava faturar a venda dos materiais didáticos e pagar impostos, mas não receber. Contabilmente, existia um resultado, mas o caixa não acompanhava por conta da inadimplência. Essa era a principal razão do desequilíbrio de caixa que tornava necessário o aporte de 8 milhões de reais mensais. Era preciso acabar com a modalidade de pagamento boleto e implantar novamente a modalidade de cheque. A solução era realmente simples, mas executá-la em mais de 250 escolas não era uma tarefa fácil, a menos que existisse uma liderança que fizesse com que a rede se movesse em bloco. Foi isso que conseguimos em apenas uma reunião. A adesão foi total. Os franqueados se engajaram por entenderem que estávamos diante de um ponto de inflexão decisivo, pois estávamos todos no mesmo barco. No mês de fevereiro, o aporte foi de 4 milhões. Em março, foi de 1,5 milhão. Em abril, com as antecipações de recebíveis, não foi necessário aportar dinheiro. E em maio, sem qualquer antecipação, o caixa se equilibrou novamente. Um ano depois, a empresa havia gerado dezenas de milhões de caixa. Em paralelo à reestruturação financeira e dos processos de venda de material didático nas franquias, atuamos diretamente na área comercial, onde sempre tivemos uma grande fortaleza. O time que trabalhava nessa área também não estava como deveria. Houve um forte trabalho de resgate, de mentalidade e de alinhamento de valores. Essa equipe foi remontada. Alguns conseguiram acompanhar, outros não. Dezenas de milhares de novas matrículas eram feitas durante o ano. Do lado do produto, uma esteira de pesquisa e desenvolvimento foi fundamental para mudarmos todos os produtos para serem implantados no espaço de 1 ano e meio. O ano de 2017 começou e passamos a vender novas franquias. Uma nova safra de franqueados, muitos oriundos do Geração de Valor, se juntaram à rede. Sangue novo, que se juntava a uma equipe em recuperação, empurrava para a frente o nosso lindo transatlântico, onde agora não entrava mais água. Em maio de 2017, uma grande notícia. Carlos Wizard, meu antigo concorrente que tanto tentou me comprar e que vendeu a Wizard em 2013 para um grupo britânico, tornou-se sócio da WhatsApp.
Ele comprou por 200 milhões de reais 35% da WhatsApp e criamos a holding Wiser Educação. Agora precisávamos de uma holding, justamente porque nosso plano era comprar várias marcas do setor, criando a maior rede de escolas de inglês do Brasil. 2 bilionários, os dois mais fortes desse setor, agora unidos para construir uma nova história. No mês seguinte, o mercado sentiu a pressão. Compramos a empresa Top of Mind de Minas Gerais, a Number One, com mais de 45 anos de funcionamento no mercado. A notícia ecoou no mercado. Esses dois juntos vão fazer muito barulho. Muitos pensaram. Ainda não viram nada. 2018 começou com toda a força. Seria um ano difícil. O país parou com a prisão do Lula, com a greve dos caminhoneiros, com a Copa, com os feriados infindáveis que caíram em datas ingratas e com os 2 turnos das eleições mais conturbadas da história do Brasil. Tudo isso atrapalhou muito a performance comercial de todas as empresas do país. Ainda assim, mais de 40 escolas foram abertas e o crescimento superou os 50% nos resultados da Wiser Educação, fazendo com que o grupo, segundo a avaliação do mercado, tenha superado seu maior valor histórico alcançado no momento da venda em 2013. Ufa! Deu certo de novo! Ponto de inflexão. Está mais do que claro que se não tivesse recomprado a WhatsApp, ela teria quebrado em poucos meses. Seria insustentável aportar 8 milhões por mês, quase 100 milhões por ano, o que representaria para mim, à distância, ver quebrar a primeira empresa que criei e que tem um modelo de negócio inacreditavelmente fantástico. Quando recebi a proposta de recomprá-la, eu poderia simplesmente achar que não queria mais ter dor de cabeça ou não ter a disposição de assumir os riscos em meio a uma enorme confusão da política e da economia brasileiras. Mas o que representaria para mim comprar a WhatsApp de volta por 390 milhões de reais? O que representaria fazer o seu turnaround, virada de jogo? O que representaria vender 35% numa avaliação de 200 milhões para o Carlos Wizard? O que representaria comprar a Number One? O que representaria estabelecer um ritmo de crescimento nos resultados na ordem de 50% ao ano? O que representaria abrir 40 novas escolas em plena crise? O que representaria ser avaliado por mais de 1 bilhão pelo mercado? O quanto significaria ter essa história para contar e tantas outras coisas que ainda estão por vir, que ainda não posso revelar aqui neste livro. Dentre os meus objetivos, eu queria ter essa história. Se acabasse aqui, eu estou escrevendo e compartilhando essa experiência com você. Não tem preço. Este é um ponto de inflexão que me desafiou aos 46 anos de idade, quando não tinha nada mais a provar, mas que eu tive mais uma vez o prazer de calar todos aqueles que duvidaram. Pode parecer estranho, mas nessa altura da vida, depois de tudo o que realizei, soube de comentários do tipo: dessa vez, ele errou. Vai afundar como um Titanic esse transatlântico. Não que isso me motive, porque me motivo por razões muito maiores do que essas, mas calar a boca dos abutres e fazê-los engolir a sua língua sempre foi divertido.